Boa noite, boa noite a todos. Hoje é sábado, dia 28 de novembro, e como estamos todos em casa, uma grande parte de nós está em confinamento. Eu achei que seria interessante e muito boa ideia realizar aqui mais um Conversas com Quem Sabe. É sempre tão bom ouvirmos a conversa de quem sabe. Então, para isso, convidei uma pessoa muito minha amiga, uma pessoa com muita experiência no mercado internacional, nomeadamente asiático, e que achei que poderia ser muito interessante partilhar connosco a sua visão do mercado chinês, dos hábitos dos chineses, dos valores dos chineses, e está aqui, eu vou chamá-lo, começarmos a ouvi-lo. Acho que melhor ouvi-lo a ele do que a mim. Olá, João. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem, Isabel? Como está? Está tudo bem, obrigada. Já falei aqui um bocadinho que estávamos ansiosos para ouvir a tua experiência vasta, enriquecedora sobre o mercado chinês. E nós às vezes vamos falando, não é? Também já expliquei que as pessoas que nos estão a ouvir que temos um relacionamento de amizade e às vezes falamos bastante da parte profissional. E recentemente tens-me dito que tens desenvolvido um novo projeto. Podes-me explicar o que é um novo projeto, em que é que se baseia? Boa noite a todos que possam estar a ver e ouvir, antes de mais. O novo projeto, na verdade, é a continuação do antigo. Eu há cerca de 20 anos que estou ligado à consultoria e ao design na área do retalho. E aquilo que, dada a enorme evolução que existe hoje em dia, quer na componente digital, quer na componente de Big Data, quer na componente tecnológica, nomeadamente a nível de inteligência artificial, deep learning, machine learning, todos esses chavões que agora se usam muito. A empresa teve em 2017 uma alteração estratégica justamente para acompanhar essa nova evolução, que vai ser crítica no retalho físico, mas também no retalho online. E, portanto, a empresa hoje tem duas patas, digamos assim, uma de mais científica, ligada à análise dos comportamentos dos consumidores, à análise da forma como os retalhistas operam, das suas performances, e outra mais artística, que é ligada ao design e, portanto, no fundo, a ciência concebe e o design visualiza. E operamos na área do retalho. E maioritariamente não, com um grande pé metido na Ásia. Sim, nós temos, enfim, ao longo destes anos todos, temos feito projetos em mais de 40 países neste momento, não é? A África, Sudoeste Asiático, Norte Asiático, a China, Coreia, portanto temos estado em muitos países, na Europa obviamente, e portanto temos vindo a fazer projetos em muitos sítios. Retalho existe em todo o mundo e portanto também onde existe retalho existe uma possibilidade de negócio para nós, como é óbvio. A China, pela natureza do mercado, pela sua dimensão, não podia estar de fora, como é óbvio, não é? Aliás, eu tenho uma história sobre a China, peço desculpa de me estender, mas a primeira vez que eu estive na China foi em 1985. 1985, foi a primeira vez, e o retalho a um estrangeiro, nessa altura, nós íamos às friendship stores, era aí que nós podíamos comprar. Um estrangeiro, eu estive em Xangai nessa altura, e em Pequim havia uma grande, nessa altura havia uma grande euforia, porque tinha aberto um McDonald's em Tiananmen. E nós, quando queríamos ir às compras, estrangeiros, não é? Íamos às chamadas lojas da amizade, às friendship stores, era aí que nos era permitido ir às compras da China. E lembram, por exemplo, em Xangai, quem conhece Xangai, quem já esteve e conhece, quem está do Ubundu, do lado de Puxi, para o lado de ver Putong, do outro lado, havia a Pearl Tower, que era aquela torre de televisão, e mais meia dúzia de casas, e o resto era muito descampado. E depois a segunda vez que eu fui à China, em 2007, nesse mesmo descampado viviam 10 milhões de pessoas, um bocadinho mais que a população portuguesa.
Portanto, em 2007, quando eu apareci na China pela segunda vez, a evolução que o país teve foi absolutamente impressionante e tudo era muito diferente. Mas só esta graça de uma pessoa que está ligada ao retalho e que acaba por ir a um país naquela altura onde se ia comprar às lojas da amizade. Mas olha, é engraçado falar nisso porque eu estava mesmo a pensar, pedir-te para tu, como é que é o retalho na China, como é que é uma loja tradicional chinesa, o que é isso de uma loja da amizade? Explica-nos lá assim. Não, a loja da amizade era as lojas onde era permitido os estrangeiros entrarem, na altura, e onde era permitido fazer comércio. Isso hoje em dia já não existe. Obviamente o retalho na China hoje é muito moderno, embora nós tenhamos que... Eu não gosto de falar da China, eu gosto de falar das Chinas, porque eu não acho que exista uma China, existem muitas Chinas, a China é um país assimétrico, e repare, isto é uma opinião pessoal da minha experiência, eu não estou obviamente a querer dizer com isto que isto é a verdade das coisas, é a minha realidade, a minha vivência, não é? Há pessoas que provavelmente nos estão a ouvir e têm uma opinião e uma vivência diferente, mas na questão do retalho temos que ver muito bem qual é a China que estamos a falar. Nós temos uma China do século quase 22 e somos capazes de ser uma China ainda muito antiga, não é? Muito tradicional, o retalho muito tradicional, muito conservador. Mas devo dizer que eu estive em muitos sítios, desde 2007. Depois de 2007 eu já estive na China mais de 60 vezes. E, portanto, estive em muitos sítios na China e tem sido uma experiência com a China, não só com a Ásia de modo geral, mas com a China em particular, muito interessante, porque a China tem muitas diferenças de mentalidade a nível de management, não é? A gestão das pessoas é diferente. E, portanto, nós temos clientes que são muito internacionais, têm uma mentalidade, digamos, mais parecida com a nossa, e temos outros que são mais conservadores e onde, digamos, ainda menos abertos àquilo que é o retalho do dia de hoje. No Ocidente, mas repito, há zonas na China, Xangai, por exemplo, tem Beijing, tem Guangzhou, Shenzhen, tem retalho de primeiríssima água, com muita tecnologia, com muito know-how ali metido e, portanto, é muito interessante porque o nível de exigência para nós é muito diferente em função do tipo de cliente com que estamos a falar e de onde ele está localizado. Olha, o que há na China que não há no resto do mundo? Há uma coisa, desde logo, muito importante, que é a escala. A China tem uma escala muito grande e isso faz muita diferença. Eu posso dizer que eu tenho assim uns pequenos episódios que têm a sua graça porque marcam a diferença cultural. Mas lembro-me de uma vez que estive a falar com uma senhora que era presidente numa empresa chamada Laifan. Era uma empresa de retalho que vendia, eram lojas pequenas que vendiam snacks, aquelas nozes, amêndoas e drops, reboçados, só vendia isso. Lojas que só vendiam esse tipo de produto. E a senhora veio falar comigo, nós obviamente passámos por todo o cerimonial dos almoços, de todo aquele encantamento pessoal, não é? Aquela relação pessoal que se trava. E depois, quando começámos a falar de negócios, ela vira-se para mim e diz assim: João, eu gostava de pedir uma certa consideração no sentido em que eu sou uma startup no retalho, porque eu só tenho 2.500 lojas, eu ainda só tenho 2.500 lojas. Isto é uma diferença que face ao resto do mundo é muito notória, não é? Portanto, nós temos, por exemplo, a Sinopec com 90 mil lojas, ou 100 e poucas mil lojas, não é? A Sinopec é correspondente à Galp, não é? Sim. Imaginem o que é uma Galp com 100 mil lojas. Portanto, essa dimensão marca muita diferença. Depois, outra diferença que eu noto muito é velocidade. O
os chineses, as empresas que são organizadas, são muito rápidas e são muito dadas a investir. A disposição para o investimento perante uma ideia inovadora são muito abertos, têm muita vontade de investir, têm muita vontade de aprender, têm muita vontade são esponjas. Eles estão permanentemente a tentar sugar o conhecimento que podemos trazer connosco. Isso é muito, muito interessante da parte deles. E tenho aí mais outra história, por acaso. Isto quem anda no mundo do retalho farta-se. Quem anda às compras está sempre cheio de histórias. Uma vez fui convidado, um senhor que também era uma startup que só tinha 10 hipermercados. Esse tinha só 10 grandes lojas, hipermercados grandes em Kunming. Kunming. A cidade é chamada Spring City, não é? A cidade da primavera. Bom, e o senhor convidou-me a ir a Kunming para o visitar, para eventualmente fazermos uma série de projetos com eles, com a organização e ajudá-los a expandir. Eu vim a descobrir mais tarde que a única coisa que eu queria era um dia do meu tempo, mas só vim a descobrir isso mais tarde. Quando cheguei ao aeroporto, tinha uma comitiva à minha espera, que é uma coisa que também não estava à espera. Bom, lá me levaram, né, com os carros e tal, lá fui por ali fora e de repente fui às várias lojas e foi sempre um senhor a acompanhar-nos, a tirar fotografias e a fazer filmagens. Portanto, eu era, digamos, o estrangeiro que tinha ido comigo visitar e portanto, ia pelas lojas dele, pelos hipermercados e tal, iam sempre. Eles pediram-me para eu dar conselhos, o que é que acha disto, o que é que acha daquilo, o que é que acha daquilo, eu lá fui. No final do dia, depois de termos visitado as lojas e sempre com o senhor a filmar e a tirar, não sei o quê, fomos para uma recepção, da qual eu fui convidado também, mas não era eu o alvo da recepção, obviamente, era uma festa que ia haver lá, num hotel onde estavam mais de 500 pessoas. E de repente começam a vir à minha mesa uma série de pessoas a brindar com Pai Joe, o vinho branco. A brindar com o Pai Joe e tal, não sei o quê e tal, eu conheço, eu nunca tinha visto a pessoa na minha vida. Eu conheço, não sei o quê, estás bom, não sei o quê, ainda por cima português, Jane, não sei o quê, tal, sim, senhor. Muito bem. O que é que tinha acontecido naquele dia? Naquele dia, as redes sociais estavam infestadas das visitas que estávamos a fazer às lojas. E, portanto, a cidade de Kunming, no final do dia, sabia tudo o que se tinha passado comigo naquelas lojas, daquelas 500 pessoas, que já são frenéticos de tecnologia, não é? Vai ser outra das grandes diferenças. É que o chinês é absolutamente obcecado por tecnologia, portanto, estão sistematicamente ligados ao telemóvel, muito mais até do que nós. No final, no jantar, já toda a gente me conhecia, e a conclusão foi uma bebedeira, não é? Porque cada vez que vinha o Pai Joe, Campei, lá ia o Pai Joe de Campei, e pronto, é um perigo, e portanto, ao fim de 4 ou 5 já se está a ver turvo. Engraçado. Então, mas diz uma coisa, o que é que, na tua visão, quais são os valores que tu achas que os chineses mais valorizam nas negociações, na área, quer dizer, profissional e pessoal também? O que é que tu achas que os chineses mais valorizam? Eu acho que há uma coisa que facilita muito que não é obviamente o meu caso, eu não sou fluente, nem nunca fui fluente em mandarim, mas eu acho que quando se é fluente em mandarim, quebram-se muitas barreiras. O negócio divide-se em duas partes. Uma que é uma parte de charme pessoal, que tem a ver com a cultura. Eu acho que o chinês é um muito bom anfitrião. É a experiência que eu tenho. O chinês é talvez dos melhores anfitriões do mundo. É uma pessoa que E repara que eu vou vender know-how, eu não vou comprar t-shirts, não vou comprar roupa, não vou comprar nada, vou vender, não é? Eu vou como fornecedor, se assim quisermos. Sou sempre muitíssimo bem recebido. São excelentes anfitriões, no sentido em que sabem pôr a pessoa à vontade, sabem pôr a pessoa, os almoços, os jantares, sempre
excessivos até, eu diria, pelo menos para mim, que não consigo comer aquilo tudo, muito variados, e tem esta parte pessoal de, no fundo, de encantamento, de tentar que haja, por um lado, uma relação pessoal antes da relação do negócio e também uma relação de se tentar estabelecer alguma confiança. Depois vem a parte do negócio, e a parte do negócio, para mim, também tem dois tipos de clientes. Tem um cliente mais internacional, tal como dizia há pouco, um cliente, enfim, mais com uma cultura, que percebe melhor a cultura, que já viveu mais a cultura ocidental. E essa relação estabelece-se relativamente profissional, essa relação profissional estabelece de uma forma relativamente linear. E o chinês, que é mais tradicional, cuja relação profissional é muito mais complicada. Principalmente quando não se fala fluentemente a língua. E é complicada porquê? É complicada porque os acordos que nós fazemos, na verdade, são válidos. Eu não acho que exista uma desonestidade, não é isso. Mas existe uma alteração de ideias, existe mudança de ideias, mudança de planos, muito frequente. E nós tendemos a confundir isso com engano. Na verdade, eles não estão a enganar ninguém, estão apenas a mudar a ideia relativamente à ideia inicial que tinham. E essa troca de ideias, essa mudança de planos, por exemplo, quando estamos num projeto, ele diz, eu afinal não quero nada disto, quero uma coisa ao contrário. Não tem a ver com o querer enganar, mas tem a ver com a ambição dele de querer chegar a algum lado. E não ter ainda o know-how, porque a China tem esta assimetria, tem a China, que eu tenho visto, não é? Que é a China com um know-how fantástico, com um know-how tecnológico, um know-how de management, mas depois também tem a outra China onde não existe esse know-how. Onde não existe essa maturidade, a relação profissional obviamente é mais afetada, é muito mais difícil, como é óbvio, não é? Mas enfim, com arte e engenho consegue-se sempre chegar a algum ponto. Eu acho que te arriscava-me a perguntar-te, isto é uma pergunta assim, talvez difícil de responder, mas eu gostava de ouvir a tua opinião. O que é que tu achas que os portugueses têm a aprender com os chineses? Tudo. Estava com medo de ter dito. Os portugueses têm a aprender. Eu acho que uma pessoa que... Vamos ver duas coisas. Eu acho que uma pessoa que não esteja disposta a aprender com os outros povos já está fora de... Nós hoje não nos podemos dar esse luxo. Portanto, de uma maneira geral, eu diria que as pessoas hoje não vivem num mundo isolado e, portanto, são obrigadas, quase, mesmo que não queiram, são obrigadas a aprender sobre os outros povos. E sobre a China, eu diria, pela natureza das coisas. A China é o segundo mercado mundial, com uma enormíssima probabilidade de vir muito rapidamente a tornar-se o primeiro mercado mundial. Eu não diria a nível, por exemplo, de PIB per capita, não, acho que não será, mas a nível de geração de riqueza total do país, a nível do PIB total, acho que muito rapidamente serão a primeira nação mundial e, portanto, não conhecer a China e não conhecer os chineses e não conhecer a sua língua e as suas tradições, enfim, isso seria um erro, eu acho. Até porque, eu ainda não te estou a responder diretamente à pergunta, mas vou responder diretamente à pergunta, porque acho que esta contextualização é importante, até porque nós temos informação que eu não encontro depois na realidade. Ou seja, a informação que nós temos hoje em dia sobre a China, especialmente, eu diria o consumidor português, digamos, ou inglês, se quiseres, aqui em Inglaterra passas a mesma coisa, que no fundo conhece a China pelos meios de comunicação. Eu penso que não conhece nada da China, porque muitas das coisas que nós... Primeiro, muitas das coisas não são comunicadas e muitas das coisas nem sequer têm adesão à realidade, ou pelo menos àquilo que eu tenho constatado. Dito isto, o que é que eu encontro nos chineses que eu acho que, por exemplo, relativamente aos portugueses, fazia um bocadinho de falta? Para já, a determinação nacional. Eu acho que os chineses têm uma noção, apesar de tudo, de missão nacional que nós também poderíamos ter um pouco mais. Eu, apesar de tudo, acho que temos, mas encontro isso muito mais ligado ao futebol do que a outras coisas.
Depois eu acho que, e vou falar daquela China um bocadinho mais avançada, digamos, mais moderna. Depois tem outra coisa que é o enorme gosto pela inovação, a aposta no investimento e a velocidade. Estas coisas eu acho que nós devíamos aprender um pouco com eles. Eu não quero fazer comparações, obviamente, de dimensão, porque isso seria ridículo, mas quer dizer, nós em Portugal, vocês aí estão a discutir, nós, enfim, portugueses, discutimos um TGV de 300 km há 20 anos, né? Tem 7.000 km de TGV, não é? Nós discutimos um aeroporto há 30 anos ou há 20 anos também, né? Constroem 50 e tal aeroportos internacionais. Eu sei que isto é uma dimensão completamente diferente e as coisas não se podem comparar nesse nível, mas acho que há ali um desígnio nacional que eles têm que é muito importante. E depois acho que são um povo que também que é muito virado para fora também. É um povo que realmente está à conquista do mundo, não pelo lado negativo ou pelo lado, digamos, bélico, porque eu acho que os chineses não é bélico de todo. Pelo contrário, não tenho nenhuma evidência, nenhuma experiência, não tenho nada que tenha essa ameaça, não é? A China e tal. Não, a China está-se a tornar muito competitiva. E eu acho que a principal coisa que Portugal deveria aprender com a China é tornar-se um país extraordinariamente competitivo. Porque nós chamamos ameaças, não são bem ameaças, são, quer dizer, o que é que um concorrente faz? É uma ameaça, com certeza, não é? Sim. Os Estados Unidos são uma ameaça para a China porque são concorrentes da China. E a China é uma ameaça para o mundo, até porque neste momento é o líder do comércio Ásia-Pacífico, que domina 25% da riqueza mundial, não é? São 14 países que juntos controlam, penso que um quarto da economia mundial. Portanto, nós temos que aprender com eles a ser competitivos, que é o que eles, na verdade, estão a preparar-se para ser. Muito competitivos. Altamente mesmo agressivos. Ia-te fazer uma pergunta. Temos aqui uma pessoa que nos tem acompanhado bastante, o Jesus. Olá, Jesus. Ia-te fazer a mesma pergunta, que era quais eram os alertas que tu poderias dar a alguém que tenta desenvolver um negócio, que planeia desenvolver um negócio na China. Está aqui o Jesus. Isso é uma... As recomendações são... Bom, vamos lá ver. É uma excelente pergunta, mas a resposta penso que daria para mais umas quantas horas. Uma das coisas que nós temos que perceber, temos que estudar muitíssimo bem o comportamento. Para já temos que perceber se o produto que queremos lá colocar, se o franchising que lá colocar tem ou não aceitação, e tem que se estudar muito bem o comportamento e a aceitação do consumidor chinês. Isso é a primeiríssima coisa para saber se o produto vai ter ou não vai ter sucesso. A segunda coisa que se tem que fazer é escolher muito bem o parceiro. Temos de ter muita atenção com quem é que vamos fazer isso na China. E a terceira coisa é jamais controlar um negócio à distância. Não se controla um negócio da China à distância. Porque o mercado é muito rápido, é muito diversificado, é muito inesperado, é um mercado muito diferente, oferece muitos imprevistos e não é gerível à distância. Portanto, estas seriam, assim, à partida, as 3 grandes recomendações que eu daria para um negócio de franchising, mas, obviamente, montar um negócio de franchising é um empreendimento muitíssimo mais vasto do que isso. Sabes que aqui há uns tempos tinha uma pessoa, minha amiga chinesa, que estava ligada também à área do retalho na China, e ele comentou comigo que os chineses tomam uma decisão de compra baseada, não é no que gostam, é no que é fashion, no que é marca, no que é exibição de valor. Concordas com isto? Como é que eles estão a compra? Bom, vamos lá ver. Há uma ligeira progressão no consumidor chinês. Durante muito tempo o mercado chinês foi dominado
esta progressão tem vindo a ser feita em função do desenvolvimento da riqueza da população também. Eu vou tentar explicar então. No início, a China era um mercado low cost, digamos. Portanto, as pessoas, o preço era absolutamente crítico no fator de decisão. À medida que se foi criando uma classe rica, uma classe enfim, bastante abastada, o mercado de luxo começou a ter a sua importância. E então a China passou a ter dois grandes tipos de critério de decisão. A marca, que era normalmente associada sempre a uma questão de prestígio, de status, e o low cost. Não havia como há no mercado internacional, no mercado ocidental, aquilo que nós chamamos o value for money, não é? aquele mercado intermédio onde nós compramos, enfim, na relação qualidade-preço, sem ter... Bom, na China, durante muito tempo, como não havia uma classe média, ou seja, havia uma classe, digamos, relativamente com menos recursos, e uma muito rica, havia estes dois polos. Tanto é assim que, por exemplo, marcas como a Zara, quando a Zara entrou, por exemplo, em Portugal, penso que não há grandes dúvidas que é uma marca relativamente mais barata, enfim, mais acessível, mais popular. Na China posicionou-se num patamar mais alto, justamente porque não havia este patamar médio, né? A Zara, quando entrou nesse patamar mais elevado. E, portanto, hoje, com uma classe média crescente na China, este value for money já começa também a existir. Mas concordo que, predominantemente, e até há relativamente pouco tempo, só havia realmente dois tipos de compra: a de status, ligada a marcas e marcas de luxo, e depois a outra, que é a compra popular, que era marcas, na sua esmagadora maioria, marcas chinesas, feitas na China, produtos feitos na China e com preços muito baixos. Mas desculpa só interromper-te, só uma coisa, porque isto é muito curioso, porque também vejo muita gente falar muitas vezes de coisas e depois também tem que ter um bocado de atenção, que é o crescimento da riqueza na população. A parte pobre, não é, digamos assim, tem vindo a enriquecer ao longo tem se tornado cada vez mais abastada, com mais posses, etc. E portanto, no futuro, eu creio que vai haver mais oportunidades para haver esta compra um pouco mais racional entre uma marca que não tem que ser obrigatoriamente... Porque existe muito na questão da China esta coisa do... a minha galinha tem que ser melhor que a da vizinha, não é? Isso existe. Ainda continua a existir no consumidor chinês a compra do produto de status. Não tem, às vezes não é bem luxo, é status mesmo. Sim, portanto, isso continua a existir muitíssimo. A política do filho único fez com que isso também transbordasse, por exemplo, para as compras dos filhos, porque o filho tem que ter as marcas com mais status e tal, e portanto, mas isso vai se diluindo, creio que ao longo dos próximos tempos isso vai diluindo muito. Estamos aqui a falar de marcas, vamos inverter aqui um bocadinho. Qual é que tu achas que é a próxima marca chinesa a entrar no mercado português? Uma marca assim, tens alguma ideia? Tu tens uma marca que já está no mercado português com tudo e mais alguma coisa, que é a Huawei, não é? A Huawei, Xiaomi, na parte das telecomunicações já praticamente estão. Repara, eu não estou certo que as marcas chinesas, que a China entre com marcas sempre chinesas. Eu acho que na parte tecnológica eles vão entrar com muitas marcas, porque eles na tecnologia estão a avançar muito. Mas há uma coisa que é engraçada, que é, talvez os chineses entrem não pela introdução de marcas chinesas, mas pela aquisição de ativos, que aliás é o que tem estado a acontecer muito. Veja-se os casos de EDPs, RENs, etc. Portanto, a aquisição de ativos eu penso que é a primeira grande porta estratégica que eles definiram
para entrar no mercado ocidental. E depois com isso abrir eventualmente o caminho para algumas marcas que se venham a desenvolver. Penso que na China ainda existe um caminho longo no marketing. O marketing ainda não é exatamente o forte deles. Pois, grande caminho, grandes oportunidades para as empresas estrangeiras. Diz-me uma coisa, estávamos a falar dos mercados, que mercados é que tu achas que a China realmente mais aposta em Portugal? Porque é uma pergunta que muitas vezes as pessoas que aprendem mandarim, estão a estudar mandarim, ou que planeiam, dizem assim, mas eu não estou na banca, não estou nas energias renováveis. Quais são os mercados que tu achas que eles mais apostam em Portugal no futuro? Vamos lá ver, temos que ver bem qual é a dimensão, porque Portugal não tem assim uma dimensão tão grande para ser assim uma aposta estratégica em várias coisas. Mas eu diria que a China é carenciada em algumas coisas. É carenciada em energia, e daí, que aliás já se veio a constatar, é carenciada na área alimentar, e portanto acredito que na área alimentar possa haver interesses, enfim, embora nós também não tenhamos assim tanta capacidade como isso, portanto, como digo, não temos uma dimensão assim muito grande para poder ser um país assim tão estratégico. Somos capazes de ter uma posição importante pela posição pivô a nível de transporte aéreo para as Américas e para as Áfricas, aí imagino que possa haver grandes interesses no futuro também. E na componente tecnológica, onde eu acho que também pode ser necessário, porque nós efetivamente temos uma mão de obra na área da tecnologia muito, muito reconhecida. E aí também pode ser um sítio onde eles possam vir. E temos muitas pequenas empresas que são muito específicas em determinadas coisas e que podem ser muito interessantes para eles. Outros mercados não estou sempre bem. Temos aqui uma pergunta interessante, muito interessante, do Jesus. Você fazes consultoria nesta área Sim. Estou a ler, para aconselhar a eleição dos próximos. Sim, com certeza que sim. Tenho muito gosto, Jesus, em participar e ver convosco o que é que vocês querem fazer. Para mais fácil, aqui tem passado aqui embaixo o e-mail, contacto, portanto é fácil entrar em contacto contigo via e-mail. João, para não nos alongarmos muito mais, que isto daqui a pouco, sabes que isto chega ali a um ponto em que parece que põe-nos a dormir, mas tenho aqui também uma última pergunta, já agora também gostava muito de ouvir a tua opinião. Diz-se que temos uma China mais independente do resto do mundo neste momento? Temos uma China dependente ou uma China independente? Essa pergunta tem uma resposta, tem duas respostas. Vamos lá ver. A China é um país mais independente porque se tem tornado mais independente, tem criado as estruturas, as infraestruturas e o know-how para se tornar cada vez mais independente. Dependente, mais independente. Agora, dependente será sempre. Porque qualquer país neste mercado é completamente dependente. Vamos lá ver, níveis de dependência. A China tem a dependência dos mercados externos, porque assenta muito a sua economia nas exportações, portanto tem um nível de dependência. Mas também tem um nível de ativos já no estrangeiro muito valioso. Portanto, neste caso também controla essa dependência de alguma maneira. E claramente que também ninguém pode pensar fazer muita coisa sem pensar na China, não é? E nos laços que a China tem, desde as ligações todas comerciais que a China tem e que pode arrastar. Eu, inclusivamente, eu próprio beneficiei disso, através da China, fiz alguns contactos com a Coreia do Sul e fiz contactos com o Sudoeste Asiático.
Portanto, vai haver uma ligação cada vez maior vai haver duas coisas. Vai haver forçosamente uma ligação forte entre os grandes blocos, a União Europeia, a China, os Estados Unidos, a Rússia, etc. E vai haver um nível de competitividade muito grande, aumentado. Porque a China até aqui era um país onde nós transferimos a indústria para a China, praticamente, e portanto a China era a fábrica do mundo, só que isso mudou, porque agora a China, por exemplo, na área tecnológica, a China é a número 1 em inteligência artificial. Portanto, eu diria que o nível de dependência e de independência, ambos vão aumentar. A China vai ser cada vez mais independente e vai ser também cada vez mais dependente. Portanto, não acho que haja possibilidade dos mercados e dos países poderem... quer dizer, é o que faz a concorrência, não é? A concorrência faz isto mesmo. Faz com que as empresas se tornem cada vez mais capazes, cada vez mais robustas, mas também precisem cada vez mais dos mercados que estão à sua disposição. É isto que está a acontecer. Sim, eu via um bocadinho, talvez, esta pergunta, talvez um bocadinho, também tendo em conta o mercado tão vasto e tão grande, deles virarem-se para o mercado interno e deixarem de ter grande necessidade de exportar, não é? Viverem do mercado interno. Isso claramente. Eu acho que a China pode, o mercado interno, é o que eu estava a dizer, uma das grandes coisas que a China tem, que muitos outros países não têm, é claramente a dimensão interna. E, portanto, é muitíssimo normal que, aliás, isso já está a acontecer. Há um dado interessante, eu não sei se as pessoas que nos estão a ver sabem disto, mas antigamente havia uma enorme cultura para a poupança. E essa cultura até vinha já dos tempos mais, enfim, da época do Mao e posteriormente, onde culturalmente era mal visto as pessoas gastarem dinheiro, era um sinal de cortesia, não sei o quê. Ora, isso terminou, os níveis de poupança do consumidor chinês desceram muitíssimo, e mais ainda nas senhoras, nas mulheres. O mercado das mulheres ainda baixou mais ainda o nível de poupança. Isso significa o quê? Significa que os consumidores chineses estão a consumir muito mais do que aquilo que consumiam, e isso é perfeitamente visível. E, portanto, isso vai aumentar, esse consumo irá aumentar também na justa medida em que o PIB per capita vai progressivamente aumentando, o país vai gerando mais riqueza, tem mais riqueza para distribuir e, portanto, ao ter mais riqueza para distribuir, as pessoas ganham mais e gastam mais, consomem mais e, nesse sentido, ficarão menos dependentes das exportações, mas continuarão a ficar muito dependentes das relações externas que têm. Eles estão tão ocidentalizados e tentam, não é? Cada vez mais estar ocidentalizados. Há Black Friday na China? A China, eu tenho visto, eu não sei se é generalizado, mas eu já tenho visto muitos retalhistas a fazer Black Friday, como vejo muitos retalhistas a fazer o Halloween. Também é uma das coisas que já os vejo a fazer. E vejo-os a celebrar o Natal, e vejo-os a celebrar a Páscoa, e vejo-os a aproveitar todo o tipo de ocasiões que possam gerar consumo adicional. Isso é inegável. Tenho aqui não consigo partilhar-te aqui, mas tenho aqui uma pessoa que está a perguntar se há algum site, para além do Alibaba ou AliExpress, em que se possam comprar assim coisas, que seja seguro para comprar coisas mais baratas, provenientes da China. Eu não tenho aqui de memória, mas eu tenho uma lista completa de sites desses, posso partilhar e depois me enviar, não sei, para ti, Isabel, e depois fazer chegar a quem tiver esse interesse. Tenho contacto com ela, depois eu partilho. Cristina, eu depois envio-lhe. Sim. Olha, como é que tu vês o mundo daqui a 10 anos? É uma excelente pergunta. Eu vejo o mundo progressivamente... bom, eu tenho esta visão de que as máquinas, o homem vai, no século XXI, as pessoas são cada vez mais para pensar e para criar e as máquinas são cada vez mais para fazer. Isto tem sido um bocado o que tem acontecido. Eu vejo daqui a 10 anos um mundo com um nível tecnológico
que vai fazer alterações substanciais no mercado de trabalho, nas competências das pessoas. Acho que vai ser necessário fazer acho que vai ser feita uma enorme reconversão das profissões. Vai ser um dos grandes assuntos. Acho que há um tema que toca muito de perto, que é uma coisa que eu também não vejo falar-se muito, mas que é um dos grandes problemas e que eu espero que a China consiga resolver em concreto, que é o problema do ambiente, da poluição e contaminação. Nós temos perto de 200 e tal milhões ou 300 milhões de pessoas com doenças crónicas, muitas delas provenientes direto ou indiretamente enfim, da qualidade do ar e das águas que existem na China. Esse problema é um problema que vai ter que ser resolvido. Portanto, vejo daqui a 10 anos um ambiente mais bem tratado, espero eu, com uma enorme necessidade de requalificação de profissões e de capacidades e competências das pessoas, em que vejo cada vez mais tecnologia para fazer e deixar mais espaço para o ser humano pensar e criar. E espero que veja daqui a 10 anos outra coisa que é um pouco mais de bom senso do que aquilo que vi nos últimos 2 ou 3 ou 4 a nível mundial. Espero que, com tudo o que se esteja a passar, exista um pouco mais de bom senso e um pouco mais de tolerância do que aquilo que temos visto até agora. Vejo também uma grande evolução a nível de know-how ligado à parte do Big Data e espero que a ciência, com muito mais evolução, possa ser um pouco mais rigorosa do que... Uma das coisas que eu vi neste vírus, que eu não gostei nada, foi ver a ciência a ser tratada ao desbarato. Acho que uma das coisas que tenho assistido com grande tristeza é a comunidade científica muitas vezes não se saber impor à comunidade política e, enfim, outras comunidades. E espero que nos próximos tempos a comunidade científica seja muito forte, não uma comunidade científica que consiga, de facto, guiar a humanidade de uma forma pacífica, de uma forma mais tolerante e de uma forma, principalmente, de uma forma muitíssimo mais razoável, mais racional e enfim, que possa contribuir para a felicidade de todos nós, que é isso que nós procuramos todos, penso eu. Exatamente. No fundo é o que todos queremos. É. No fundo é o que todos queremos. João, olha, agradeço-te imenso a partilha da tua sabedoria, do teu conhecimento, que é muito valioso. E em nome das pessoas que estiveram aqui a assistir, foram entrando, houve aqui bastantes pessoas interessadas no tema. Houve aqui alguns comentários que eu não consegui partilhar, mas depois vou-te enviar. Tinha aqui ainda, mas já estamos mesmo em cima. Jesus, ele estava só a perguntar quais eram os produtos de maior procura no mercado chinês, mas também já focaste isso. Mas tenho o maior gosto em trocarmos algumas impressões offline e podermos conversar sem. Exatamente, eu acho que já foi falado. Agradeço imenso, João. Olha, nada. Um grande beijinho, ficam bem. Igualmente a todos, um grande abraço aqui de Londres e um bom Natal a todos, não, entretanto não nos falarmos, já vai longe, ainda vem daqui só um mês, mas fica já dado. Beijinho, então, pode tirar. Deus, tchau. E assim foi com o João Barbosa, uma pessoa com uma experiência vasta e enriquecedora sobre o mercado retalhista na Ásia em 60 países. Mas especialmente aqui na Ásia, na China e nos países vizinhos. Muito obrigada, João, e até à próxima, até ao próximo Conversas com Quem Sabe. Boa noite a todos, até à próxima. Tchau,